Capítulo 3. O princípio da meditação contemplativa. Muitos ensinamentos religiosos nos querem fazer crer que o Espírito do Senhor está em toda parte. Mas se isso fosse verdade, todos seriam livres, saudáveis, ricos, independentes, felizes e harmoniosos. E não existiria escravidão, servidão, penúria ou limitação. Ora, não são essas as condições do planeta, de modo que esses ensinamentos não podem ser verdadeiros. É como dizer que a eletricidade está em toda parte. Sim, mas se ela não for ligada à nossa rede, em nada nos beneficiará. Acontece o mesmo com o Espírito do Senhor. No sentido absolutamente espiritual, de fato, o Espírito de Deus está em toda parte. Mas se não percebemos Deus, se não entrarmos em contato com Deus, se não sentirmos a presença real de Deus, então Ele não está presente para nós. O princípio do caminho infinito sustenta que o Espírito do Senhor encontra-se apenas onde é percebido. A percepção de Deus. O segredo todo consiste na palavra consciência. Se estiverem cientes da presença do Senhor, se estiverem cientes da atividade de Deus, então Ele se aproximará de você. Para desenvolver essa consciência, nós meditamos ou procuramos a ajuda de um profissional. Caso não consigamos por nós mesmos perceber o Espírito do Senhor, o melhor é procurarmos alguém que mostrou ter a capacidade, inata ou adquirida, para perceber Deus. Se vocês puderem contactar a consciência de um Jesus Cristo, de um São João ou de um São Paulo, seus problemas acabarão e a harmonia será instantaneamente restabelecida, pois terão entrado em contato com a consciência de alguém que atingiu a percepção de Deus. Não faz diferença se essa pessoa é um estudioso do caminho infinito, um adepto da Igreja de Cristo cientista ou da Unity, desde que haja realmente alcançado a consciência de Deus. Por outro lado, se não a alcançou, pouco importando o ensinamento que siga, o único benefício que se poderá esperar dele será um certo consolo humano. Não haverá demonstração de saúde, de harmonia, de plenitude, de completude ou de perfeição. Os adeptos do caminho infinito têm mais possibilidade de atender às suas necessidades com maior prontidão e segurança, devido ao ensino avançado do caminho infinito para se atingir a consciência de Deus. No entanto, o ensino em si não bastará. É o grau de percepção de Deus atingido por aqueles que praticam o caminho infinito que determinará se ele pode ou não atender às suas necessidades. O único valor de uma verdade, qualquer que seja ela, é o grau de percepção que dela tivermos. Sim, vocês poderão encontrar uma pessoa capaz de ajudá-los ou de proporcionar-lhes uma cura em particular. Mas tenham em mente que, se não desenvolverem sua própria consciência espiritual, não ficarão permanentemente livres dos males humanos. O Mestre deixou claro: se eu não me for, o Consolador não virá até vós. Se eu, Joel, fizer todas as demonstrações de vocês dia após dia, o que lhes acontecerá quando eu me ausentar? Isso é o que tem se sucedido a muitos cujas pessoas que os ajudaram se foram. Não fiquem presos nessa armadilha. Vocês é que têm que conhecer a verdade. Estudem e pratiquem os princípios do caminho infinito. Comecem a entrever a verdade, declarem-na, vivenciem-na e trabalhem com ela, tornando-se permanentemente livres dos males humanos. Nossa única razão para encetar o caminho espiritual é desenvolver a consciência espiritual. Não se nega que, quando palmilhamos esse caminho, descobrimos que muitos dos nossos males humanos desaparecem e uma grande harmonia se instaura em todos os nossos relacionamentos humanos. Entretanto, não são essas as razões pelas quais seguimos o caminho espiritual. Elas não passam de acessórios. A única maneira de superar com êxito a desarmonia, a discórdia,
o pecado, a doença e, por fim, a morte, é desenvolver a consciência espiritual. A consciência espiritual. O que é a consciência espiritual? Consciência espiritual é a fé e a confiança no invisível infinito de todas as coisas. A percepção espiritual ou consciência revela que existe um só Deus, uma só vida, um só amor, uma só substância, uma só lei, uma só atividade, uma só causa e um só efeito. Qualquer sinônimo de Deus que se conheça. A consciência material conta com alguma coisa do mundo exterior. Por exemplo, uma pessoa materialista diz que, para ir daqui a São Francisco, é preciso ter uma certa quantia de dinheiro. O espiritualista afirma que a viagem depende da graça de Deus, a qual não pode ser vista, nem ouvida, nem palpada. O materialista sustenta que a aspirina cura a dor de cabeça. O espiritualista não tem dúvida de que a saúde é uma atividade de Deus e que a graça de Deus é a fonte da saúde. O espiritualista sabe que as coisas visíveis são apenas manifestação exterior do invisível. A Bíblia não surgiu da consciência invisível dos santos e dos profetas que falaram ou escreveram aquelas palavras? Do invisível, suas palavras passaram para o visível, para a expressão concreta, a Bíblia. Essas palavras, entretanto, apenas os ajudarão a regressar ao invisível, a partir do qual mais palavras fluirão através de vocês. Viver unicamente nas palavras impressas é viver num efeito, numa casca, e vocês perderão a oportunidade de ouvir mais palavras brotadas da mesma fonte. Viver na percepção do invisível, como fonte do visível, é viver na verdadeira substância da vida, pois nem só do pão vive o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. O pão não é o esteio da vida, a palavra de Deus o é. Aquelas palavras que fluem do nosso invisível interior para o visível exterior. As pessoas acreditam que, se forem a muitas lojas, acabarão por encontrar determinado artigo a preço justo. Esse é o caminho humano. O caminho espiritual, porém, consiste em perceber que ele não pode ser encontrado numa loja. É um dom de Deus que está dentro de nós. Já nos foi dado e desejamos vê-lo manifesto no mundo exterior. Quando damos conta de que ele já está estabelecido dentro de nós, no invisível, de alguma forma somos levados à loja certa, no momento certo em que acaba de ser exposto na vitrine, ali esperando por nós. Nunca devem ir ao mercado para comprar alimentos sem reconhecer que a substância real está dentro de vocês. Assim, enquanto fazem as compras, perceberão que a consciência espiritual os está guiando, de sorte que economizarão tempo e dinheiro. Antes de encetar qualquer atividade na vida, voltem-se para a fonte, que é Deus. A fonte de tudo no mundo é Deus, mesmo do descanso. Deus é a fonte, a atividade, a substância. Quando nos ocupamos do Espírito, passamos a confiar apenas no invisível infinito e a depender dele. À medida que vamos nos desprendendo pouco a pouco dos valores mundanos da vida, desenvolvemos a consciência espiritual. E desenvolver a consciência espiritual pode tornar-se a esfera maior da nossa vida. Se incorporarmos a verdade, transformamos-nos em agentes de cura. Talvez vocês não venham a ser profissionais, mas poderão exercer essa atividade no círculo de amigos e familiares que aspiram à cura espiritual. Como desenvolver a consciência espiritual? Desenvolvemos a consciência espiritual por meio da ação da verdade em nossa consciência. Isso exige 2 passos. O primeiro passo a ser dado pelo principiante é ler e ouvir a verdade, bem como se expor a ela. Quanto mais lemos e contemplarmos as declarações das Escrituras, assim como afirmações absolutamente verdadeiras da metafísica, mais nos ligamos àqueles que estão no caminho. E quanto mais espiritualizarmos o pensamento, mais fomentaremos a ação da verdade em nossa consciência.
Os anos todos que passamos lendo a verdade, ouvindo a verdade, pensando na verdade, frequentando serviços religiosos, conferências ou aulas, são valiosos para nos conduzir ao segundo e mais importante passo, em que a inspiração brota do nosso próprio ser. Depois de passar pela experiência iniciática de fomentar a ação da verdade em nossa consciência, atingimos a segunda etapa, quando, por meio da meditação, nos tornamos aptos a receber a verdade de dentro do nosso ser. Nessa etapa, já não pensamos na verdade, não a lemos nem a ouvimos com a mente. Em lugar disso, desenvolvemos o ouvido e olhos interiores e tornamo-nos cônscios da vozinha suave pela qual recebemos comunicações do Verbo de Deus. A fase mais importante da ação da verdade da consciência sobrevém quando a verdade chega à nossa consciência a partir do interior do nosso próprio ser. Depois que essa torrente passa a jorrar de dentro de nós, já não faz nenhuma diferença que nunca mais vejamos uns aos outros, que não leiamos outros livros espiritualistas ou que deixemos de frequentar a igreja, a sala de conferência ou de aulas, pois agora retiramos o que precisamos do âmago de nós mesmos. Se quisermos, poderemos continuar a frequentar os cursos, as conferências ou os serviços religiosos, mas já não será por uma questão de dependência, será pelo prazer da convivência. A consciência espiritual por meio da meditação. Na primeira etapa da meditação, ponderamos, cogitamos ou contemplamos Deus e o universo espiritual. Por exemplo, o que será Deus? O que será o universo espiritual de Deus? Sei pouca coisa a respeito de Deus, se é que sei alguma coisa. Pergunto-me qual seria a atividade de Deus se pudéssemos realmente vê-la ou ouvi-la. É isso que eu quero dizer quando me refiro à ponderação ou à contemplação, praticadas com calma e serenidade. Trata-se da etapa e do estado de meditação que nos ajudam a entrar em contato com a consciência espiritual. A meditação em si e por si mesma nada fará por vocês a não ser permitir que entrem em contato com Deus. No caminho infinito, meditamos várias vezes por dia, a fim de alcançar este objetivo. Contemplamos quieta e serenamente as passagens das Escrituras como Tua graça é o que me basta, ou Onde o Espírito do Senhor está, existe liberdade, ou ainda Nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. Quedamo-nos na contemplação durante 3, 4 ou 5 minutos, e então nos sentamos por 1 minuto ou 2 em completa serenidade, para em seguida ir ao trabalho. Não ficamos sentados à espera de que o contato se realize. Durante a meditação, apenas nos abrimos para um estado de receptividade e depois vamos cuidar dos nossos compromissos, pois o verdadeiro clique ou contato pode sobrevir 10 ou 20 minutos depois, 1 hora ou após uma noite de sono. Esta manhã, depois de várias horas de sono, ao despertar, percebi que estava em contato. Todas as meditações do dia anterior se amalgamaram e durante a completa descontração do sono, o contato se realizou. O mesmo poderá acontecer com vocês. Poderão meditar de manhã, antes de iniciar o trabalho diário, e 1 hora depois, ou um pouco mais tarde, talvez se descubram mergulhados no Espírito. Não é conveniente ficar sentado em meditação, aguardando o contato, pois a espera às vezes provoca esgotamento mental, o que torna impossível fazer contato. Somente quando o pensamento se aquieta é que o noivo vem. Somente quando não há atividade mental é que o contato com Deus se processa. E esse contato não acontece se estiver em curso algum processo de raciocínio ou de pensamento. Um inventor que tenha um problema pode passar dias dedicando-se a ele, sem, no entanto, conseguir uma solução. Porém, se deixá-lo de lado e sair para jogar tênis ou recolher-se para descansar, enquanto sua mente estiver completamente distraída, a solução aparecerá. Em nosso trabalho acontece o mesmo.
No momento em que a mente está alheia a seu objeto, a mente que estava também com Jesus Cristo se apresenta. A fim de obter esse contato, temos frequentes períodos de meditação e, voltados para dentro de nós mesmos, revemos, recordamos e declaramos lá no íntimo uma ou mais dessas verdades. Assim, a tal ponto elas se tornam parte da nossa vida que passamos realmente a viver, não mais de pão exclusivamente, mas também da palavra de Deus, integrada à nossa consciência. Basta uma pequena afirmação da verdade para levar a nossa consciência à ação. E essa atividade da verdade em nossa consciência que promove o desenvolvimento da consciência espiritual. Não é o que lemos que faz isso, é o que fazemos juntamente com o que lemos. Numerosos são aqueles que estudam muito. O estudo da verdade constitui a menor parte da demonstração de vida. Nem só de pão vive o homem, mas também das palavras que emanam da boca de Deus. É uma bela frase. Mas não passa de uma semente da verdade. Lê-la e repeti-la não aumenta a consciência espiritual. É necessário incorporá-la à consciência e viver por ela. Procurem adotar a prática de fazer uma pausa a cada poucos minutos, a cada meia hora ou a cada hora, para rememorar uma passagem da verdade, uma citação da Escritura, alguma frase do livro em que estiverem estudando. A palavra de Deus irá penetrando cada vez mais na sua consciência, ao longo do dia e da noite. Por fim, vocês descobrirão que estão nutridos, vestidos e alojados mais por aquelas passagens da verdade do que pelo alimento que ingerem. Descobrirão que seus negócios melhoraram e seus talentos e habilidades aumentaram, mais pela palavra da verdade em sua consciência do que por alguma aptidão natural. A isso chamamos praticar a presença de Deus ou meditação contemplativa. Significa que estamos contemplando, cogitando ou ponderando a respeito da palavra de Deus e mantendo-a em nossa consciência. A meditação contemplativa aciona a bomba espiritual, pois, depois de praticada por alguns poucos meses, faz com que uma nova experiência nos sobrevenha. Descobrimos então que, nos momentos em que não pensamos, uma palavra da verdade chega à nossa consciência a partir do invisível, algo que conscientemente não pensamos. Nos momentos de necessidade, em que é imperiosa uma palavra da verdade, nos momentos em que não pensamos conscientemente na verdade, Deus sopra a palavra em nossos ouvidos. A verdadeira etapa da consciência espiritual começa quando passamos a viver pela graça. Se procurarmos ouvir as comunicações interiores, ao receber a palavra de Deus em nosso íntimo, estamos vivendo pela graça. É então que já não pensamos na vida, naquilo que vamos comer ou beber, mas constatamos que há de fato uma presença invisível trazendo harmonia para a nossa vida, sem que façamos nenhum esforço consciente. É então que nos damos conta da presença invisível, que atingimos plenamente a consciência espiritual. Houve um tempo em que eu não percebia essa presença dentro de mim. Como Saulo de Tarso, conhecia-me apenas como Joel Goldsmith, um homem de negócios. Ignorava o fato de haver algo a mais do que isso, até que, um belo dia, contemplei a luz. A partir daí soube que o Espírito de Deus mora em mim e vai adiante de mim. O Espírito de Deus é a luz do meu semblante. O Espírito de Deus é a lâmpada aos meus pés. O Espírito de Deus é a minha torre altaneira, é a minha morada, o meu refúgio. É o meu pão, a minha carne, o meu vinho, a minha água. É esse Espírito de Deus que concede as palavras que profiro, a mensagem que escrevo, o dinheiro que espalho pelo mundo e os editores que a publicam. Tudo isso é fornecido pelo Espírito de Deus, que mora em mim, e se faz conhecido para mim no momento em que atinjo certo grau de consciência espiritual. Deus não é parcial. Por isso, podem estar certos de que há um Espírito de Deus residindo dentro de cada um de vocês,
Não importa como o chame, o Cristo, o Filho de Deus, o Espírito interior, o Messias. Ele é invisível e incorpóreo. Vocês não podem vê-lo ou senti-lo, mas podem ter a experiência dele e conhecê-lo pelo resultado, pois com a constatação de sua presença, instantaneamente perdem todo o medo. Não mais receiam a vida e suas peripécias e nem a morte. Passam a compreender a revelação de São Paulo. Nem a vida, nem a morte podem separar-me do amor de Deus, da vida de Deus, da vontade de Deus. Qualquer que seja a vontade de Deus com relação a mim, na terra ou no próximo plano, essa vontade será feita, pois Ele plantou seu Filho em mim para garantir que assim se faça. Isso é verdadeiro também com relação a vocês. Se a verdade fosse apenas para um indivíduo e não para todos, não existiria um Deus verdadeiro, mas existe um Deus, um Pai, e esse Pai é meu e de vocês. Se Ele fez com que seu Filho nascesse em mim, fez com que nascesse também em vocês, na medida da sua capacidade de abrir a consciência para Ele, de render-se a Ele, de não querer viver pela força ou pelo poder, de depor a espada, de serenar a cólera, de calar o ressentimento, o ódio e o medo. Humanamente, ninguém é capaz de alcançar isso, mas a graça de Deus consegue, de modo natural, banir esses sentimentos da nossa consciência. Abram-se à verdade de que o Espírito de Deus reside em vocês, mais perto do que a respiração, mais perto do que as mãos e os pés. Acima de tudo, deixem de acreditar no absurdo teológico de que Deus os abandona nos momentos de pecado. É exatamente nesses momentos que vocês mais precisam de Deus. Não acreditem, pois, que Deus vai desamparar quem lhe pertence. Sempre que abrirem a consciência para a constatação de que o Filho de Deus está em vocês, verão o Mestre indicando-os e dizendo, como fez com a mulher adúltera: nem eu também te condeno, vai-te e não peque mais. Vocês o ouvirão dizendo, como diz ao bom ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sempre que abrirem a consciência para a constatação de que há um Filho de Deus, ele aparecerá diante dos seus olhos, não necessariamente em forma, mas em consciência, e vocês ouvirão ou sentirão essas palavras: fui perdoado, estou livre. O princípio da prece. Segundo o caminho infinito, a verdadeira prece não tenta influenciar ou manipular ou usar Deus. A prece não é um pedido, pois, de acordo com a Escritura, não sabemos como orar ou como o que pedir. Não sabemos como entrar ou sair. Não sabemos o que pedir porque ignoramos qual possa ser nosso bem amanhã, que talvez não tenha nenhuma relação com o de hoje. Procurar viver hoje como vivemos ontem é o que provoca as nossas discórdias. Nada mais difícil que renunciar aos velhos hábitos de oração. Entretanto, chega um momento em que estamos tão desesperados que desabafamos: Pai, não sei rezar. Tereis de assumir esse encargo. Antes que esse momento chegue, aprendam a deixar Deus orar em vocês. Chegar a isso é difícil, mas o caminho em si é fácil. Simplesmente reconheçam que não têm desejos. Não sei o que quero, não sei do que preciso. Nada sei do dia de hoje ou de amanhã. Satisfaçam-me perfeitamente, Pai, em esperar que vós reveleis. Seja feita a vossa vontade, não a minha. Se esperarem nessa atitude, desenvolverão um estado de receptividade do qual Deus ora, Deus medita, Deus comunga com vocês. Consciência persistente da verdade. O estudioso do caminho infinito não pode passar o dia apenas lendo alguma verdade durante a manhã, ou antecipando a captação de alguma verdade à tarde. É preciso haver uma atividade consciente da verdade que persista o tempo todo. Isso não significa negligenciar os negócios mundanos, os deveres e as funções.
significa manter uma parte da consciência sempre ativa da verdade. Quer observemos a natureza, árvores, flores e mares, ou estejamos a todo instante com os outros, mostramo-nos ativos em nossa consciência se descobrimos uma parcela de Deus no cenário. De certa forma, precisamos forçar-nos a vislumbrar a presença e a atividade de Deus à nossa volta e aceitar as verdades da Escritura. O bom uso das passagens da Escritura. Contemplar uma passagem bíblica com o propósito de realizar alguma coisa é fazer o mau uso das Escrituras. Por exemplo, repetir que Ele faz aquilo que eu devo fazer, na esperança de que isso torne verdade ou se realize, é errado. Entretanto, quando tiverem uma tarefa a executar, rememorem essa passagem vez ou outra. Tirem dos ombros o peso da responsabilidade e digam com um sorriso, ainda bem que ele existe. Eis aí um bom uso daquela citação. Em outras palavras, lembrar a nós mesmos aquilo que existe, sem tentar, por meio de uma afirmação, fazer com que exista, é a maneira correta de utilizar uma passagem da Escritura. Dizem-me que caio em contradição quando sustento que não devemos usar uma afirmação, e porém lanço mão de uma delas mais tarde. Uma afirmação não tem valor por si mesma, mas uma afirmação da verdade como lembrete do que é verdadeiro constitui sabedoria espiritual. Dizer "a graça é o que me basta em todas as coisas" e esperar que essa frase faça algo por nós sempre será um engano, ainda que a repitamos milhares de vezes por dia. É uma forma de auto-hipnose. Entretanto, repeti-la ocasionalmente no íntimo, à guisa de lembrete, e acrescentar "Obrigado, Pai, por este lembrete", deixando que o fardo deslize dos nossos ombros, é um uso correto. No capítulo 15 de João está escrito que vós sois a videira e o Cristo é o vinho. Somos lembrados de que, se vivermos nessa verdade e habitarmos nesse mundo, daremos frutos abundantes, ou seja, viveremos vidas harmoniosas e espirituais. Entretanto, se nos esquecermos de habitar nesse mundo, se não permanecermos nele e não permitirmos que ele permaneça em nós, tornamo-nos ramos cortados e definhamos. Recordar a essência do capítulo 15 de João é um uso correto da Escritura, pois uma vez que conheçamos e invoquemos, faz quase impossível esquecer que eu e o Pai somos um só. Então, poderemos sair para o trabalho e deixar que o dia flua livremente. Devíamos todos nós conhecer passagens da Escritura, como o capítulo 8 da Epístola dos Romanos, e compreender que somos filhos de Deus apenas quando o Espírito de Deus reside em nós. Se o Espírito de Deus não reside em nós, somos simples mortais, e mortal significa morte. Somos homens e mulheres da morte, caso o Espírito de Deus não resida em nós. E como saberemos que o Espírito de Deus está residindo em nós? Se nos abrirmos para o Espírito de Deus, então ele residirá em nós. Se o ignorarmos e negligenciarmos, ele não residirá em nós. É como dizer que o Espírito do Senhor está em toda parte. O Espírito do Senhor, porém, só está onde é percebido. O Espírito do Senhor mora em todos potencialmente, mas precisa ser percebido para se tornar realidade.